Mas como você define treinar fofo? Treinar fofo é quando você treina sem uma técnica adequada, né? E aí você tem alguns critérios para avaliar o que é essa técnica, essa intensidade adequada, né? Então, para você conseguir o máximo de resultado, você precisa trabalhar em alta intensidade. E quando você fala em trabalho de alta intensidade, você precisa ter carga, você precisa ter técnica, você precisa ter cadência e você precisa ter controle. Então você precisa de todos esses fatores para poder fazer o exercício adequadamente e tirar o máximo proveito de cada repetição que você for estar trabalhando. Essa é a perfeita definição do que é um treino fofo. Tá. E aí quando você não tem esse ajuste, né, quando você não chega na intensidade adequada, você promove também a hipertrofia. Isso não quer dizer que você não vai crescer, mas você não vai conseguir tirar ali o máximo da performance. O máximo de performance está associado sempre à intensidade alta. Então, eu ia comentar que puta, isso é uma puta definição de treino fofo mesmo. Parece que... E outra parada legal é que, assim, você já viu no Flow várias vezes, né? Sim. A gente já falou da tua carreira, falamos de várias paradas. Já ficamos de sacanagem aqui com um monte de amigo, não sei o quê. Mas é maneiro também te ver falando no teu habitat natural, irmão. Tecnicamente falando. É uma pergunta meio besta que eu fiz. Olha a resposta. Né? É que a gente lida com isso muito, né? Então, mas isso é vamos lá. Tu é um treinador de atleta, não é? Não, hoje não bem, mais. Eu tudo já bem. fui treinador de atletas de fisiculturismo, lutadores de MMA, geralmente. Algumas outras modalidades, mas essas foram as que eu mais trabalhei. Depois, quando eu comecei com esse trabalho mais forte dentro da internet, eu deixei de trabalhar com os atletas, deixei de focar em competição e passei a focar num público maior, que são os entusiastas, são as pessoas que gostam, que precisam treinar musculação para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a estética, para melhorar a autoestima, para evitar doença. Então, tudo isso... Então, é nesse momento que a gente se encontra, né? É nesse momento que a gente se encontra e começa o nosso projeto. Quando a gente começa o nosso projeto, eu consigo atingir uma meta que eu nunca atingi sendo um treinador de atletas de fisiculturismo. Então, eu tinha um conceito dentro de um pequeno nicho que equivale a 0,001% da nossa sociedade. Né? E eu falei, não quero mais trabalhar com esse nicho porque eu quero ampliar meu horizonte. Eu quero trabalhar com a maior faixa de pessoas que eu puder. A maior faixa de pessoas se resume a 3% da nossa população hoje. Isso eu estou falando em São Paulo, o resto do país é 1% só que treina. Caraca, nossa, e aí, é interessante porque a gente conhece um monte de gente que treina, né? Mas a bolha, né? Tão nichado que é. bolinha. E vocês são um podcast mais que tem essa maior ligação com o meio maromba. Então, é assim, de fora do meio maromba, você quer dizer? exato. Então vocês conseguem aí furar a bolha e ter uma aceitação muito grande do nosso meio, exatamente porque você sempre está trazendo atletas aqui, sempre está enaltecendo e promovendo o E fisiculturismo. sabe por quê, cara? A verdade é que isso tem ficado no começo, assim, vocês durante o ano de 22, 23 e tal, tu e o Cariani vieram por aqui muitas vezes, muito mais porque a gente era amigo do que qualquer outra coisa, porque durante esse tempo vocês ficavam inclusive enchendo o meu saco para ir treinar e tudo mais, né? Exato. Só que o que acontece? Deu certo. Então, olha o que acontece, que eu acho Deu certo. que tem a ver com essa identificação que você está falando, que a galera do meio maromba me aceita, vai? Que a transformação tá em mim agora, tá ligado? Outro dia eu postei um storyzinho ali, que, que eu tava, sei lá, umas 2 semanas antes falando pro Jean, aí, Jean, eu acho que se eu não beber água, der uma cagada na moral, tirar a camisa e subir na balança, dá menos de 100. Aí só que nesse dia eu esqueci de beber água. Né? Aí fudi o esquema. E aí ontem eu fui lá, fiz um videozinho lá que eu tava com a minha bolsinha e tudo mais, meu fone, meu celular na mão e tal, e tava dando 98. Olha Então pra mim Vitória. E aí, é isso que eu tô te falando. Vitória pessoal. Pra mim é uma vitória pessoal, com certeza, que tem a ver com um monte de coisa, um monte de processo que aconteceu na minha cabeça. Tem a ver com... Mas também tem a ver com o professor que eu tive, tá ligado? Com os professores que eu tive, porque também não dá pra excluir o tiozão. Não tem como. Então, não tem como. Então, o ponto é que assim, tá? Então, mais uma vez, assim, na minha opinião, se o resultado tá vindo, e eu já tô treinando sozinho tem quase 1 ano... Tem mais de 1 ano já. Então... Legal. Ótimo.
E é outro cara, velho. E é aquilo que tu falou, tá indo todo dia? Não, e eu falei pra tu, não tô, vou quando dá. Tem dia que semana que eu vou de 5 dias, tem semana que eu vou no domingo. Mas você tá fazendo o que você pode. Não, eu tô fazendo o que eu posso. E, cara, eu fui tirar uma foto pra fazer um antes e depois do cabelo, da barba. Que eu vi o desenho do ombro aqui assim, eu fiquei, caralho. É outro cara, mano. Ô, você pega você do ano atrás, seu olho mais fundo, a aparência de um cara mais velho, o rosto mais arredondado, o corpo nem se fala. Horroroso. Não que seja bonito, eu ainda tô no antes, tá ligado? Mas agora você tá um peludinho mais apresentável. Quando eu chegar no depois, vocês estão fodidos mesmo. Você não vai mais falar com ninguém. Não, vou falar, mas vou falar como? Sem camisa. Só no podcast. E só no podcast. Ou então que nem... Tu nem tanto, mas que nem o tiozão, só com as camisas arrochadas. Sempre. Arrochado no extremo. Não, tu não vai fazer isso mesmo, não, né? Você é só de zoeiro. Eu só de zoeiro, eu não sei se eu consigo. Você abandona a carreira, né, Jean? Não, pô, que isso ali. Mas assim, uma coisa que eu percebo em você é que você é bem forte, só que você não faz cardio, então tem uma camada de gordura na frente dos seus músculos. Vocês são os opostos, né? Você é mais resistente e você é mais forte. Então, treinador, me fala aí, no meu caso... No seu caso. Se eu quisesse começar, por exemplo, e uma das coisas que a gente quer fazer aqui, queremos fazer um conteúdo, inclusive, mas assim, imagina que eu quero sair do que eu sou agora, tá, para correr um eventinho. 5 tá ligado? km ali. 5K. Vai fazer uma corridinha. Quanto tempo de preparação a gente tá falando? É um sonho complicado? Como é que é? Precisa de muita dedicação? Cara, depende de quem é. Eu. Você sendo um cara mais pesado, é óbvio que para você levar essa massa por 5 quilômetros com 100 quilos é muito mais difícil do que uma pessoa com 70 levar essa massa por 5 quilômetros, né? Então, fisicamente, existe um desgaste maior para você poder carregar esse peso. Como você não tem nenhum tipo de preparo, o que é interessante? Se falar para você correr hoje 5 km, você vai correr. Mas qual que é o tempo que você vai fazer? Né? Para você conseguir fazer esses 5 km e terminar bem a prova, a gente precisa controlar a sua velocidade de acordo com os batimentos. E determinar ali qual que é a faixa de batimentos que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, vamos escolher a faixa ali de 140, 150. Então, entre 140 e 150 batimentos é a faixa ali que você vai estar trabalhando. Você vai chegar um momento que os batimentos começam a passar dos 160, mesmo que você esteja em uma baixíssima velocidade, praticamente andando rápido. Mas é uma faixa de batimentos que comporta você conseguir suportar essa distância de 5 km sem um bom condicionamento. Agora, se você tem um bom condicionamento, o que você consegue? Você consegue estar correndo e ter o que a gente chama de bradicardia. Os seus batimentos não aumentam com tanta velocidade porque você tem mais condicionamento. É o caso do Jean. Então, o Jean, para conseguir chegar em 140 batimentos, ele precisa dar um trotezinho bom. Você, andando rápido, aquele Cooper leve já é o suficiente. Provavelmente. Mas isso te permite caminhar com esse físico por uns 5 quilômetros. Entendeu? Então, é essa a diferença. Então, geralmente, hoje, quando a gente fala de corrida, os corredores, eles sempre estão trabalhando ali, exatamente dentro da faixa de batimentos cardíacos, para conseguir sustentar a prova por mais tempo. Mas e eu suponho que se eu pegar e entrar numa de voo nesse evento aí, amanhã. E aí a gente faz. E aí com um planinho da gente fazer isso aí, vai com tempo pra caralho, assim, sem muita preocupação. Eu acho que mesmo assim eu vou ficar todo quebrado, meu irmão. Vou ficar com um monte de cãibra, Existe uma adaptação. Você não tem essa adaptação. A adaptação ao cardio. Assim como tem a adaptação ao treino de musculação, lembra que você ficava doloridaço no começo? Ou quando ficava um tempo você ia novamente ficava muito dolorido? Por quê? Porque o corpo vai perdendo a capacidade de força e resistência que ele possui. Né? Então você tem uma força que é sustentável até 12, 15 repetições, não mais do que isso. Por quê? Porque é a faixa de repetições que você trabalhou durante toda a sua incursão na academia.
Quando você incrementa o trabalho de cardiovascular associado ao treinamento resistido, musculação, você consegue melhorar outras qualidades, né? Que é a resistência que você aumenta e também a capacidade de recuperação. Com a liberação do ácido lático, você consegue ali, tendo um trabalho de cardio sempre em dia, acelerar o processo e fazer com que a sua musculatura esteja mais preparada para trabalhar antes. Então, se você é um cara que não faz cardio, você precisa de um tempo maior para recuperação. Se você é um cara que faz cardio, você tem essa recuperação em maior velocidade. Dessa forma, você consegue fazer um novo treino em um intervalo menor de tempo. Quanto tempo tu recomenda de para eu? Vamos lá. Comecei lá, vou começar amanhã a caminhar, correr, fazer um trotezinho. Não sei o ideal é a gente fazer uma progressão. A progressão ela acontece na maioria dos esportes, né? Na maioria o treinamento é geralmente composto por essa progressão. Então, como existe a progressão de carga dentro da musculação, a cada série você tenta sempre aumentar um pouco de peso, talvez você diminua a repetição ou não, tudo depende do treino que você está fazendo e qual que é o foco, o número de repetições que você tem que atingir. Quando você consegue... Tu na esteira andando ali, querendo fazer um cardio mais eficiente. Não, para você fazer esse cardio mais eficiente, você consegue ali fazer isso de forma gradativa. Então, por exemplo, hoje, Igor, eu quero que você faça 1 quilômetro. Faz 1 quilômetro a 140 batimentos, beleza? Aí você fez 1 quilômetro, vai demorar uns 5, 7 minutos aí para fazer esse quilômetro. Fez esse quilômetro, no dia seguinte... 140 batimentos não é coisa de atleta, é coisa de... Não. Né? Não, essa última vez que eu corri aí, eu passei o tempo todo com 180, 190. Mas pela capacidade que você construiu. Não, o Jean faz cardio. A capacidade que você construiu. Então, assim, quando a gente está falando de uma prova mais elitizada, quando você está fez correndo mesmo, os atletas eles vão estar ali trabalhando entre 160 e 180 batimentos. É só nos sprints que você passa disso. Total, eu morri pra estar assim, sabe? Tipo, meia hora correndo assim é um absurdo. Foi meia hora que tu fez? Meia hora, 180? Eu fiz foi 5 quilômetros em 33 minutos, alguma coisa assim. Mas pra conseguir isso, você teve que manter 180 ali frequente. Foi por aí. E você tá controlando batimento? Nessa corrida, não. O que eu tenho feito pra treinar é HIIT. Sim. Então eu começo caminhando a 6 por hora até chegar o melhor jeito de se condicionar, que isso é uma forma de progressão. E depois 12 por hora até chegar no 180. Entendeu? Que é o segundo estágio disso que eu tô te falando. Então o que você faz? Você vai aumentando o tamanho do percurso a cada semana. Então essa semana eu faço 1 quilômetro, na semana seguinte 1,5 km, 2, 2,5, 3, 3,5, até chegar nos 5. Cheguei nos 5 quilômetros, consigo fazer 5 quilômetros, agora eu preciso melhorar esse tempo. Como é que eu vou fazer para melhorar esse tempo? Aí eu posso também melhorar usando o HIIT, que é correndo pequenos intervalos, numa velocidade maior, com um batimento cardíaco aumentado, e depois você faz um tempo menor, andando geralmente, ou um leve trote, para que o seu batimento baixe para baixo dos 120. Você tem aquele reganho de energia para poder fazer um novo tiro. Isso funciona muito bem para você se condicionar e também acelera o processo de queima calórica. Então, uma pessoa que tem pouco tempo de disposição para cardio consegue queimar um número maior de calorias trabalhando num tempo mais curto. Entendi. E o lance se for usar a esteira, o lance da inclinação dela ali entra nessa conta? Entra como intensidade, né? Correr na subida é muito mais difícil do que correr no plano. Mas isso também entra no plano de progressão, né? Não é para começar assim, né? Não, se você começar assim, você provavelmente vai inflamar todos os seus tendões, né? As panturrilhas, canela. Então realmente pega muito. Correr só na subida vai te deixar um cara muito mais condicionado do que correr só reto. Não tenha dúvida, mas é muito mais difícil. Tu já foi bom nisso, cara? Não. Eu corria quando eu tinha 13, 14 anos, numa época que eu fiz karatê. Aí eu tinha o costume de correr porque o professor fazia a gente correr sempre. Mas era numa fase específica da minha vida. Fui ficando mais velho. Aí na época que eu joguei basquete ainda continuei correndo um pouco, depois nunca mais corri na vida. Entendi. O máximo que eu corria era para pegar o ônibus. Quando eu estava atrasado, até o ponto. Qual que é o seu cardio que você faz quando você precisa? Hoje eu faço esteira.
Hoje é esteira. Hoje é esteira. Eu não preciso, para vocês terem uma noção, por causa do sobrepeso, para eu chegar em 140 batimentos cardíacos em velocidade 6 ou 7. Nossa. Caminhando rápido, né? Caminhando rápido eu já consigo chegar nisso. Doidando. E pra você ter ideia, eu corri essa última aí e só treinando o HIIT. Tipo, eu fazia 40 minutos de cardio e a minha meta era fazer 4 tiros, pelo menos, dentro desses 40 minutos. E dentro desses 40 minutos você queimou quantas calorias? Putz, você tem uma noção? Não tenho muita noção, assim, porque eu nunca olhei muito para isso. Eu olhava sempre em tentar fazer o maior número de tiros. Uma hora de esteira bem feita ali, né? No cardio de intensidade média ali para baixa, você vai ter uma média aí de 350, 400 calorias queimadas. É pouco, cara. Quando você compara um lanche, fala, caramba, um hambúrguer dá isso. Um hambúrguer magro, né? A minha ideia... uma das coisas que eu senti diferença no meu corpo foi o lance... Eu consegui andar em eventos grandes, por exemplo. Sem se cansar. Sem morrer. Eu consigo andar na rua, eu consigo fazer as coisas e ir andando aos lugares sem morrer, né? Quando vai viajar tem mais pique pra fazer coisas lá, né? Até fico bem cansado e tal, mas eu não fico todo dolorido e tudo mais. E aí, então, pra mim, o lance do cardio, da corrida, é melhorar esse aspecto, tá ligado? É resistir mais. Você fica mais resistente e, consecutivamente, você consegue fazer um número maior de repetições com a carga que você estava trabalhando. E também a recuperação entre as séries se torna muito melhor. Puta, mas o problema é que eu vou ter que fazer o cardio, né? Puta. E sabe o que é doido? Porque assim, eu sei que esse papinho que eu tô falando aqui agora é exatamente o mesmo papinho que eu falei antes de ir pra academia. Cara, e ó, assim, você incluiu o cardio agora, você vai ter o mesmo boom que você deu quando você conseguiu colocar ritmo na musculação. Isso é sério. Eu também acho, cara. Isso é sério. Então, esse perfil de mudança que você teve, você faz vezes 2 agora, incluindo o cardio. Você estaria outro cara, você estaria ali na casa dos 90 quilos com um percentual de gordura muito menor do que hoje. E esse negócio de ver as dobrinhas e tudo mais, você vai ver muito mais, tá ligado? Vai ficar tudo aparente. Como eu falei, lembra aquele exercício lá, o vídeo do Kiwi, que a gente gravou lá no CT? Dá pra ver que tem um músculo ali embaixo da camada de gordura. Então, se tiver menos gordura, né, vai ver mais. Aí o cantinho do braço e tal. Presta atenção. Você sempre vai ser feio. Mas você pode ser musculoso. Isso é muito importante pra todo mundo. Seja feio, mas seja musculoso. Cara, então... Vale pra você e pra todo mundo. Ó, você sabe que assim, um dos motivos pra eu de fato fazer um implante capilar Foi ficar menos feio. É porque eu não era forte, eu era gordo. Cara, gordo... E careca... Nossa. Não tem como, mano. Sem telhado e sem shape... Não tem como. Não dá. Você nunca iria pra Balneário. Então, tu vai apavorar Balneário, cara? Lógico! Porra, tá maluco? Jean vai, ó. Pra Balneário? Jean tá falando aqui que vai. Não sei. Precisa ter shape, né? Você já tá convocado, cara. Dá tempo. Daqui pra lá dá pra pôr uma massinha aí. Tá bom. Secar o abdomenzinho. Você não vai passar vergonha lá, não. Tá bom. Com o bigode do Ciban. Onde tudo fica ali do ladinho, Floripa, ali, que é assim, um shape médio. Então, é que eu não falo pra você ficar em Floripa, porque nesse período, pra você chegar em Balneário, você leva 3 horas, 4 horas. Num trajeto que é de 40 minutos, 1 hora. Entendi. Entendeu? Então é por isso, pelo trânsito, Nossa, o número de pessoas que fica lá. Conhecedor, né? Estive lá ano passado. E retrasado. Você tava lá comigo, né? Ano passado você fez um Tinder pra mim, vagabundo. Caralho, é mesmo. Malandro, eu tô lembrando disso agora, cara. Você fez um Tinder pra mim. Eu nunca usei. Mó vacilão tu, que eu fiz com todo carinho, mané. Nunca nem olhei. Não tá comigo, ficou com o Juan. É? Vou pedir pra ele. Será que ele deu uns match lá e chegou lá, era o Juan? Não. É o jeito que ele usa pra dormir, sabe? Até hoje. Vou dar um like aqui, conversar com Deixa eu dar uma folheada aqui pra ver o que tem hoje. Bom, e aí, cara, por exemplo, eu quando eu vou treinar, eu tenho os músculos que eu gosto mais de treinar. Quais os músculos que você gosta mais de treinar? O treino que eu mais gosto é o B.
B. O que é o B? O B é o treino de costas. Você gosta de puxadas. Puxadas e bíceps, tá ligado? Você gosta de puxar. Porque então. eu gosto do... Você prefere puxar do que empurrar. Bom, é que tem que fazer os dois, né? Não tem jeito. Mas você prefere puxadas. Eu prefiro... Puta, aqui. Eu prefiro a puxada. Prefiro a puxada. Tá. Acho que é mais estético. Uma das coisas que eu sempre tento fazer com relação a isso é fazer o treino de empurrar antes do de puxar. A gente faz o de empurrar antes, geralmente. Sim, sim. Geralmente Puta, mas isso é interessante que você falou. É. Por quê? Segunda-feira é o Dia Internacional do Treino de Peito. Então você empurra. Então empurra, exatamente. Aí, como é o Dia Internacional do Treino de Peito, todo mundo treina peito. Aí a academia tá... Nossa, é muita gente no mesmo aparelho. Não é. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega geralmente? Vamos dar ali nas... Lá ele... Calma, velho. Nessas suas palavras. Vamos o quê? Nada. Vamos treinar costas, então. Vamos treinar costas. E é um problema, então, começar pelo B? Que geralmente você perde intensidade quando você vai fazer o treino. De empurrar depois de puxar. Por quê? Perde força, cara. Entendi. Não sei te explicar. Entendi. Mas eu tô falando por experiência, não é estudo, não é nada. Geralmente eu não tenho o mesmo rendimento. Então eu sempre busco colocar os treinos de empurrar antes de puxar. Então já tem que começar no domingo agora, então. Tá? Mas existem atletas, né, quando a gente fala de esporte, que tem como prioridade o dorsal. Então o que eles fazem? Geralmente eles começam pelos exercícios que puxam ou que remam, exatamente para poder proporcionar a intensidade adequada no dia que eles estão mais descansados, para tentar melhorar aquele músculo que tecnicamente é mais fraco. Então é muito natural isso tá acontecendo também. Entendi. Mas quando você tem ali os dois equilibrados, tenta colocar sempre as empurradas antes das puxadas. Tipo, é que não tem jeito, você cara. Você nem cogitou começar por perna. Por quem que pensa em treinar perna? Quem tem dificuldade em perna tem que começar por perna. Princípio de prioridade. Mas aí pra driblar o dia de peito, pô. Aí a perna... Entendeu? É até melhor porque a academia de segunda tá um caos pra treinar peito. Então se você chega treinando perna, você vai no contrafluxo.